Bom dia, eu cumprimento a mesa, professor Marcelo Catoni, professora Maria Juscelia, professor Leonardo Correia, cumprimento também o professor Edmar de Araújo Júnior pela excelente palestra e cumprimento especialmente essa plateia que está nos prestigiando. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz em participar desse 5º seminário de Direito Econômico, professor Washington Peluso Albino de Souza, a convite do professor Giovanni Clark, e antes de entrar no meu tema propriamente dito, eu gostaria de enfatizar a importância da articulação entre o direito econômico e o direito urbanístico, né? Nesse ano, o seminário está fazendo um esforço nesse sentido, né, de articular esses dois ramos do direito, e eu acredito que a gente está dando início a uma agenda muito proveitosa, que eu tenho certeza que vão trazer resultados muito bons para ambos os ramos do direito. Essa agenda, inclusive, nós já inauguramos com a criação de uma sublinha de pesquisa no grupo de pesquisa coordenado pelo professor Giovanni Clark. É uma sublinha que é denominada Direito Econômico e Direito Urbanístico, Políticas Públicas, Território e Justiça Social. E nós estamos fazendo reuniões quinzenais, são reuniões virtuais com pessoas de todo o Brasil. Então, se alguém tiver interesse em se aprofundar, né, tanto no direito econômico como no direito urbanístico, na articulação desses dois ramos, vocês vão ser muito bem-vindos. Pode fazer o contato comigo no meu e-mail, que é anaisar, @uol.com.br, tá bom? Agora eu vou entrar propriamente no meu tema, que são as cidades e o direito econômico. Eu também peço licença eu vou acompanhar aqui eu preparei uma apresentação, porque eu acho que organizo melhor as ideias com antecedência, então peço licença a vocês para recorrer aqui ao texto que eu fiz. Então, seguindo à risca a lição do professor Washington Albino, eu vou partir, e do método analítico substancial, eu vou partir do fato social, político e econômico que constitui a cidade para chegar à interpretação da norma jurídica que impõe ao Estado o dever de promover o desenvolvimento urbano, né? O que são as cidades? As cidades são a manifestação visível do fato urbano, né? Na verdade, o espaço urbano que nós construímos no dia a dia, ele compreende não só os objetos materiais, as estradas, os viadutos, os edifícios, as rodovias, mas também um conjunto de relações sociais, econômicas e políticas que determinam como será construído esse espaço. E essas relações, elas não só definem como esse espaço vai ser construído, mas elas também são definidas por esse espaço, por essas construções materiais. Então, por exemplo, quando o Estado decide alterar o desenho de uma determinada área da cidade, né? Ele vai modificar não só as estruturas físicas daquela área, mas também as relações sociais e econômicas que tomam corpo naquela e em outras regiões da cidade, porque ele vai alterar o polo de atração das atividades urbanas, né? Então, essa alteração, ela vai ter efeito no afluxo de pessoas para aquela região, no cotidiano das pessoas que residem naquele local, na empregabilidade das pessoas que frequentam aquela região, na renda dos moradores, no acesso aos serviços de saúde, de segurança pública, de educação e inúmeros outros aspectos da vida social e econômica dessas pessoas. Então, tendo isso em mente, o que nós estamos observando hoje? No urbanismo, um processo de renovação acelerada das cidades. Essa renovação é a forma como o capital está se reproduzindo nas cidades, né? Ele está criando bairros, requalificando espaços, criando centros comerciais e de prestação de serviços luxuosos, e isso numa velocidade cada vez mais acelerada. Nesse movimento, as antigas centralidades, elas sofrem um processo de rápida deterioração. É por isso que a gente vê regiões centrais, que antigamente eram centrais nas cidades, agora sendo abandonadas, né, como local de
usuários de drogas lá em São Paulo, nós estamos vendo um grande problema na região central, porque a centralidade foi deslocada para outra região. Então, eu vou procurar trazer para esse debate de hoje a relação entre esse movimento de reprodução do capital, que altera a morfologia das cidades e, consequentemente, altera as relações sociais, políticas e econômicas de um lado, e o desenvolvimento urbano de outro. E, para isso, eu vou tratar do empreendedorismo urbano, que é basicamente a forma como o neoliberalismo de regulação e de austeridade vem se manifestando hoje no planejamento urbano. Esse empreendedorismo urbano ele surge como uma reação dos planejadores urbanos à perda de arrecadação fiscal pelos municípios, né? Então, nós sabemos que, a partir da década de 80, já no neoliberalismo de regulação, nós temos uma perda de arrecadação fiscal generalizada, causada pelos movimentos de privatização, de redução de carga tributária de setores privilegiados e de pagamento de juros elevados ao sistema financeiro. Então, essa falta de recursos financeiros por parte das prefeituras, ela se agrava com o neoliberalismo de austeridade, né, que limita os gastos com serviços públicos essenciais. Diante dessa situação, qual foi, então, a reação dos governos municipais? Explorar possibilidades de negócios que permitissem ao Estado obter financiamento privado para a prestação de serviços públicos e para implantar infraestrutura. Então, as cidades passaram a adotar uma postura empreendedora, como se elas fossem gerentes de negócios mesmo, né? Então, elas assumem um papel de protagonismo na busca de oportunidades de investimento. E como é que se dá essa postura empreendedora? Ao invés de atuar antes como no neoliberalismo de regulamentação, né, em que o Estado prestava os serviços que o mercado privado não se interessava em prestar, o Estado agora passa a se associar ao capital privado para obter financiamento para os investimentos. E essa associação se dá fundamentalmente por meio das parcerias público-privadas, que a gente já conhece, e, no caso do planejamento urbano, por meio de intervenções urbanas, né? Então, essas intervenções elas são vendidas pelo mercado como extremamente vantajosas para ambas as partes, né? Porque permitiriam ao capital investimentos rentáveis e ao Estado promover o seu desenvolvimento urbano. Mas será que essas operações elas são realmente vantajosas para o Estado? Será que elas promovem o desenvolvimento urbano? Eu vou trazer aqui um exemplo que é citado pela Raquel Ronick no livro Guerra dos Lugares. Não sei se vocês conhecem a Raquel Ronick, é uma urbanista da USP, ela é professora da USP, e foi relatora da ONU para o direito à moradia adequada de 2008 a 2014. Esse exemplo que ela dá não é um exemplo brasileiro, mas ele retrata muito bem como o empreendedorismo vem operando em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, o exemplo que ela dá é o seguinte: na Índia, no estado de Karnataka, foi inaugurada recentemente uma via expressa, a Bangalore-Mysore Infrastructure Corridor, uma via expressa que tem 6 pistas e liga 2 das cidades mais populosas da Índia, que são Bangalore e Mysore. Esse projeto urbanístico foi desenvolvido por um consórcio de empresas indianas, norte-americanas e fundos de investimento. E, além da implantação dessa via expressa, com recursos do capital privado, ele prevê a construção de 5 polos de investimento ou cidades privadas, que vão ficar dispostas ao longo dessa via expressa. Cada uma dessas cidades vai ter um centro corporativo, um parque industrial, um shopping center e um centro de ecologia e patrimônio cultural, que é justamente para preservar a memória da comunidade que vai ter que ser expulsa para eles poderem fazer a via expressa, né? Então, ele elimina o modo de vida das pessoas que moram lá, mas ele preserva a memória desse modo de vida, né? Aí o governo, para essa operação, o que ele fez? Ele desapropriou as terras dos camponeses, pagando o preço de terra rural, baixíssimo, né? E arrendou essas terras para esse consórcio. No caso do arrendamento da via expressa, o prazo do arrendamento vai ser de 20 anos. Depois, a via se torna uma via pública. Os polos de investimento, eles vão ser desenvolvidos pela iniciativa privada.
E aí, o que aconteceu? Em 2007, uma parceria entre os maiores incorporadores da Índia e dos Emirados Árabes ganhou a licitação para construir só um desses 5 centros corporativos, pela quantia de 15 bilhões de dólares. Então, eles estão pagando 15 bilhões de dólares para poder construir essa cidade. É claro que o que justificou essa quantia enorme não foi a construção da Via Expressa, foi a valorização extraordinária da propriedade da terra em razão da conversão de propriedade rural, ocupada por camponeses, para a propriedade urbana, que agora ficou altamente disputada em razão da localização. Aí, buscando esse livro da Raquel Ronick, a segunda edição dele é de 2019. Aí eu fui buscar informações sobre essa Via Expressa. E aí eu me deparei com uma notícia que diz que ela foi inaugurada em março desse ano, e uma semana depois que ela foi inaugurada, ela já foi inundada por fortes chuvas que caíram na região. Uma das explicações para essa inundação é que a construção da via bloqueou os canais de água que se interligavam para o escoamento das águas pluviais, né? Quer dizer, além das inundações temporárias, vai ter também um efeito sobre as zonas úmidas daquela região, porque eles mexeram em todo o curso de água da região, né? E aí os ativistas locais fazem uma série de denúncias, acusam as autoridades de inaugurarem a obra às pressas, né, antes da conclusão, mas o mais importante é que eles mostram que essa intervenção afetou a vida diária e a subsistência de 175 aldeias que estavam localizadas ao longo dessa rota, né? Primeiro porque os camponeses que viviam ali dependiam do movimento de veículos naquela estrada originária para sobreviver, porque como era uma estrada não era tão alta velocidade, as pessoas paravam, usavam os serviços locais. Como virou um corredor de via expressa, não tem mais como parar, é uma velocidade altíssima, né? E então muitas pessoas ali ficaram sem meios de subsistência. Ocorrem muitos atropelamentos, até desde que foi inaugurado, já foram 90 mortes, né? Por quê? Porque ela não tem previsão para cruzamento por pedestres. Em muitos casos, a rodovia cortou uma propriedade ao meio. Então, a pessoa ficou com a casa de um lado e com o campo onde ela trabalha do outro, né? E, além disso, as crianças que iam para a escola, quer dizer, impactou a vida de milhares de pessoas. E a notícia, nessa notícia que eu li, ela cita a fala de 2 ativistas, que eu vou reproduzir aqui, porque eles sintetizam os problemas desse novo modelo de gestão. O primeiro dos ativistas diz o seguinte: quando esses megaprojetos são planejados, é importante perguntar para quem eles estão sendo construídos. A Via Expressa certamente não beneficia as partes interessadas locais, pois seus meios de subsistência foram roubados por ela. O desenvolvimento deve ser feito sob uma perspectiva holística. E o outro ativista fala: a maior parte do trabalho da Via Expressa foi feita durante o bloqueio da pandemia da Covid, o que dificultou a compreensão da população acerca do que realmente estava acontecendo. Uma semana depois de ter sido inaugurada pelo primeiro-ministro, vimos que se tornou um exemplo de como uma via expressa não deve ser feita. Essas 2 falas, elas são muito interessantes porque elas mostram a violação ao direito à cidade na sua mais pura expressão. Porque o direito à cidade, como direito fundamental, e eu não estou aqui nem falando da maneira como ele é positivado no nosso ordenamento, ele é descrito por Henri Lefebvre, que é um marxista, estudou o desenvolvimento urbano, como direito a participar da produção do espaço urbano. E nesse exemplo, a gente vê como é que esse direito é subtraído da população. Ela não consegue nem compreender o que está acontecendo com o território que ela ocupa, quanto mais escolher as transformações que vão ser impostas àquele território. Transformações que implicam, nesse caso, uma mudança radical no seu modo de vida e de produção, né? Agora, eu vou pedir para o Ícaro passar um pequeno vídeo que vai mostrar como é que ficou a situação da Via Expressa depois do alagamento.
Mas eles prometeram que vão resolver o problema. Eu acho esse exemplo perfeito, porque ele mostra a complexidade do planejamento urbano, né? É preciso arrecadar recursos para a construção de infraestrutura. Não há dúvida, a grande questão aqui é quem define quais vão ser os usos dados ao território. Então, nesse exemplo, nós temos uma terra que originalmente tinha o preço de área rural, alavancando um negócio bilionário. Nesse caso, o Estado financiou os gastos mediante a garantia de negócios futuros que serão realizados pelo capital. O que nós estamos vendo, então, é a extração de uma renda fundiária, como o professor Edmar explicou, expressivamente maior a partir da criação de novos usos para a terra, de requalificação do espaço urbano e da valorização de localizações. É por isso que a Raquel Ronick chama esse modelo de empreendedorismo urbano. Ela diz que, nesse modelo, a terra é destravada e passa a constituir um ativo financeiro que coloca em movimento o setor produtivo, mas também, principalmente, o setor financeiro, que é a financiarização, né, do urbanismo. É interessante porque nós observamos que, nesse tipo de operação, a terra é utilizada para garantir que a renda futura seja sempre aumentada. Então, ela serve não só para a reprodução do capital produtivo, pelas incorporadoras e construtoras, mas também como garantia e forma de investimento para o capital financeiro, os fundos de pensão e os fundos de investimento, que são os maiores beneficiados, né? Esse modelo de empreendedorismo ele tem sido utilizado hoje em todo o mundo, inclusive no Brasil. No período que antecedeu os Jogos da Copa, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, 2014 e 2016, foram realizados vários projetos urbanísticos que não constavam nem no planejamento urbano municipal, né, e que foram justificados pela urgência em construir instalações adequadas para os jogos esportivos e para dinamizar o mercado de turismo. Um desses projetos é a Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha, que abrange a área do antigo complexo portuário do Rio de Janeiro. Essa operação urbana consorciada ela é um tipo de parceria público-privada, né? A operação urbana consorciada, ela é uma PPP do direito urbanístico, ela é prevista no Estatuto da Cidade. Para quem não está ainda familiarizado com o direito urbanístico, o Estatuto da Cidade é a Lei 10.257, de 2001, que constitui o marco legal do planejamento urbano no Brasil. Ele regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição, que tratam da política urbana. O que é essa operação urbana consorciada? Ela é basicamente um conjunto de intervenções urbanísticas para transformar o desenho de uma determinada área urbana. Então, em geral, ela é uma mega operação, né? No caso da Operação Porto Maravilha, foram movimentados mais ou menos 8 bilhões de reais, e ela reúne investimentos públicos e privados e contempla a flexibilização dos parâmetros de edificação de uma determinada área, como o professor Edmar explicou. Ou também ela pode alterar o uso de uma área, né? Então, no caso do Porto Maravilha, envolve basicamente a transformação de uma área que era um antigo porto de cargas em uma área de uso residencial, comercial, de serviços, cultural e de lazer, com possibilidade de construção de torres de até 50 metros de altura. Né? Para promover essa alteração de uso e o aumento da capacidade construtiva, que nós chamamos coeficiente de aproveitamento do solo, o Estado cobra dos particulares a outorga, que o professor Edmar falou, que é a outorga onerosa do direito de alteração de uso, a ONAUT, ou a outorga onerosa do direito de construir, que é a ODIR. Então, em síntese, funciona da seguinte forma. O particular, ele pode exercer o direito de construir acima de um determinado coeficiente, pagando um determinado valor. Mas ele não precisa necessariamente exercer esse direito, é uma faculdade que ele tem. E ele pode também transferir o direito de um imóvel para outro imóvel, desde que o proprietário do outro imóvel compre esse direito de construir dele. Então, essa transferência do direito de construir, que é um instrumento previsto no Estatuto da Cidade, ele permite que esse direito seja negociado na Bolsa de Valores, que são os chamados CEPAC, que são os certificados de potencial adicional de construção. Então, é um título que movimenta a Bolsa de Valores. Ele transfere
o direito de construir além do potencial permitido até o momento em que ele é incorporado no imóvel. Aí, se ele é incorporado no imóvel, ele para de circular. Um exemplo bem conhecido dessa operação é a Operação Urbana Água Espraiada, em São Paulo, onde foi construída a Ponte Estaiada. Né? Essa operação canalizou um córrego, que era o córrego Água Espraiada, e abriu avenidas no local, transformou a área, que era um bairro de moradia popular, num centro de comércio de última geração, com serviços terciários de alto luxo. Eu queria abrir um parênteses para esclarecer que a operação urbana consorciada, ela é um instrumento previsto no Estatuto da Cidade, então, para resolver uma situação em que uma determinada área precisa ser requalificada e o Estado não tem recursos financeiros. Então, ela não é um mal em si, né? A grande questão é como ela vem sendo utilizada. Cada uma das operações que já foi realizada no Brasil, tem várias em São Paulo, tem em Recife, tem no Rio de Janeiro, ela já foi estudada por muitos urbanistas e economistas. E a conclusão geral é que ela traz mais problemas ao Estado do que soluções, porque as vantagens para o município acabam sendo neutralizadas pelos custos sociais e econômicos da operação. Então, da mesma forma que aconteceu na Índia, o capital privado, especialmente das incorporadoras dos fundos de pensão, é que vão determinar quais serão os usos dados ao território. Né? Então, tanto no caso da Via Expressa da Índia, como no caso do Porto Maravilha, os projetos de intervenção foram apresentados pela própria incorporadora, que ganhou a licitação e que realizou as obras. Né? No caso do Porto Maravilha, ela foi vencida pelo único concorrente, que era um consórcio formado pelas construtoras Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia. Então, se os projetos são apresentados pelo capital, determinados pelo capital e autorizados pelo Estado, por meio do planejamento urbano, o que nós percebemos é que o planejamento urbano acaba subordinado aos interesses do capital. Né? Quem vai definir o uso que vai ser dado à terra não é o Estado, é o capital. A partir da sua necessidade de investimento e das expectativas de retorno desses investimentos. Então, nesse modelo, nessa lógica de gestão urbana, o destino de quem ocupava a terra não tem qualquer relevância, não existe nenhuma preocupação com a provisão de recursos urbanos para satisfazer os moradores, que serão, obviamente, deslocados da região, porque o preço do imóvel vai ser hipervalorizado, eles não vão conseguir continuar morando lá. Os equipamentos também urbanos que vão ser implantados nessas áreas, o desenho urbanístico, eles não vão ser definidos para atender os interesses da coletividade, mas do capital produtivo e do capital financeiro. No caso da operação urbana Água Espraiada, só para a gente ter uma ideia da proporção em que o terreno se valoriza, até 1980, aquela região era um bairro popular. O valor do metro quadrado era mais ou menos $100. A partir dos anos 80, o mercado já deu um salto de preço, porque já considerando as expectativas de valorização futura. Então, passou de $100 para $1.500 o metro quadrado. Mas ainda tinha ali uma favela, a favela Jardim Edith, e isso desvalorizava o preço da terra. Nessa favela moravam cerca de 900 famílias. Com a remoção da favela, o preço dos terrenos passou para $4.000 no metro quadrado, de 100 para 4.000. Então, isso dá uma ideia da potencialidade dessas operações para gerar renda fundiária. A grande questão é para quem vai essa renda, né? É por isso que esse modelo de gestão urbana, ele é chamado também de urbanismo especulativo. E o que aconteceu com cada uma dessas famílias que moravam na favela Jardim Edith? Quem tinha propriedade do imóvel recebeu indenização pela desapropriação. Quem tinha posse, que é a maioria dos moradores da favela, recebeu um cheque de despejo no valor de R$5.000. Aí, o que eles fizeram? Foram todos ocupar áreas de proteção de mananciais na região metropolitana de São Paulo, né? Então, aqui a gente tem a questão urbana imbricada com a questão ambiental, porque essa ocupação de terras em áreas de mananciais, em áreas de encostas, vai gerar tragédias, obviamente, né? Que não são, na verdade, elas não são tragédias, elas são falta de planejamento estatal, claro. Aí tem uma boa notícia, né? Porque a gente não vive só de más notícias. No meio dessas adversidades lá da operação Água Espraiada, os moradores conseguiram se organizar e incluir na lei de aprovação
da operação urbana a fixação de uma ZEIS. As ZEIS são Zonas Especiais de Interesse Social, também são um instrumento previsto no Estatuto da Cidade. O que uma ZEIS faz, basicamente, é definir uma área onde tem que ser obrigatoriamente construídas moradias populares. Então, você fixa o destino daquela área, né? A destinação. A inclusão das ZEIS não resolveu o problema de cara, porque o mercado não tinha o menor interesse em construir moradias populares naquela região, né? Mas o que aconteceu? Com base na fixação dessas ZEIS, o Ministério Público conseguiu ajuizar uma ação civil pública e forçou a prefeitura a realizar um acordo no qual ela se comprometeu a construir um conjunto de 252 apartamentos para os moradores remanescentes, né? Então, quer dizer, eram 900 moradores, conseguiram permanecer na área 252. Então, a gente percebe que os instrumentos jurídico-urbanísticos existem, então, todos no Estatuto da Cidade. O problema é a forma como eles são aplicados no planejamento urbano do município, né? Então, nesse caso do empreendedorismo urbano, embora o Estado aparentemente arrecade um valor alto, o custo econômico é muito expressivo também, porque os moradores da área vão migrar para a periferia, para as franjas da malha urbana, e lá não tem infraestrutura. Então, o Estado vai ter que estender toda a infraestrutura de água, saneamento, mobilidade urbana para aquela região. E isso tem um custo altíssimo. Ou pior, né, no caso do modelo de austeridade fiscal, essas pessoas vão ficar completamente desassistidas, né? E além desse custo social e econômico, tem um outro preço também que a gente paga quando usa esse modelo, que diz respeito à paisagem urbana, né? Como essas operações elas são realizadas pelo capital imobiliário transnacional, geralmente eles seguem o mesmo projeto, mais ou menos o mesmo projeto, eles redesenham os lugares do mundo inteiro mais ou menos da mesma forma, né? Então, isso impõe um modelo homogêneo de paisagem sem qualquer particularidade que reflita a história da cidade, a população que usa aquele território, né? No caso do Porto Maravilha, se a gente comparar, Ícaro, se você puder colocar as 3 imagens, a gente está comparando aqui com a paisagem do Puerto Madeira, na Argentina, e a paisagem do Parque das Nações, em Portugal. Esse aqui é o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Esse é o Parque das Nações, em Portugal. E esse é o Puerto Madeira, na Argentina. Então, vocês estão vendo que é basicamente a mesma paisagem que a gente vê, né? Tem os detalhes dos prédios são diferentes, mas é o mesmo tipo de paisagem. Então, você está num lugar desse, você podia estar em qualquer lugar do mundo que você não vai perceber nenhuma diferença, né? Independentemente dessa paisagem nos agradar ou não, essa paisagem futurista, tem uma questão fundamental aqui, que é a preservação da memória coletiva, né? O espaço urbano, como eu falei no começo, ele compreende os objetos materiais e as relações sociais, econômicas e políticas. E essas relações são também relações históricas, né? Porque os objetos do passado influenciam as relações presentes. Então, perder paisagens urbanas nesse processo de renovação urbana acelerada é perder patrimônio histórico e cultural também, né? Então, assim, isso aí é um retrato do fato urbano, né? Como o professor Washington nos ensina, a gente parte do fato urbano. Agora, eu vou passar para a interpretação da norma jurídica. Será que esse modelo de empreendedorismo urbano é um modelo acolhido pela nossa Constituição? Então, para responder essa questão, eu vou usar o conceito de ideologia constitucionalmente adotada, né? Seguindo esse conceito do professor Washington, nós podemos dizer que a nossa Constituição ela não está baseada nos princípios e valores extraídos da ideologia capitalista em sentido puro, né? É claro que nós adotamos o sistema capitalista de produção ao lado de outros sistemas de produção que são igualmente valorados pelo Constituinte, como o cooperativismo, o associativismo, etc., né? Mas os valores e princípios extraídos da ideologia constitucionalmente adotada, eles estão submetidos a 2 éticas que orientam a interpretação da nossa Constituição, que são a ética da solidariedade e a ética da alteridade. Existe uma série de preceitos que nós podemos tirar da Constituição que indicam que nós adotamos essas 2 éticas, né?
Não é só porque a gente escolheu isso, né? Quando nós colocamos o princípio da dignidade da pessoa humana como princípio estruturante da nossa ordem jurídica, isso já foi inclusive afirmado pelo STF, né, no julgamento da ADI 4066, eles afirmaram que o princípio da dignidade da pessoa humana é o princípio estruturante do nosso ordenamento. Então, quando nós vemos a cláusula de transformação da nossa Constituição, que está no artigo 3º, né? Quando nós vemos o extenso rol de direitos sociais, né, que têm que ser garantidos pelo Estado, a relativização do conceito de propriedade privada para atender a função social, tudo isso indica que nós realmente estamos no terreno da ética da solidariedade. E no caso da ética da alteridade, nós temos o dever do Estado de proteger as manifestações culturais de todos os grupos formadores da sociedade brasileira, no artigo 215, parágrafo 1º. Nós temos a valorização e preservação dos diferentes modos de vida, de produção social e econômica, no artigo 216. Nós temos a proteção às formas de viver e produzir dos povos indígenas e quilombolas, no 231. Nós no 68 da DCT e assim por diante. Isso sem falar no 174, que impõe ao Estado a obrigação de apoiar e estimular outras formas de produção econômica, como cooperativismo e outras formas de associativismo, né? Então, nós adotamos, sem sombra de dúvida, a ética da alteridade e da solidariedade. São essas éticas que têm que nortear a interpretação do artigo 182, que fala da política urbana, e enuncia o objetivo da política de desenvolvimento urbano. Qual é esse objetivo? O pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia de bem-estar de seus habitantes. Então, o desenvolvimento urbano preconizado pela nossa Constituição valoriza a função social da cidade. Essa função social, ela se revela em 3 dimensões, que eu gosto de colocar como as 3 dimensões do direito à cidade, agora já como direito positivado no nosso ordenamento, né? Na verdade, o direito à cidade, ele é tratado no 182, mas o conceito jurídico dele aparece no Estatuto da Cidade, no artigo 2º, né? Então, essa interpretação do artigo 2º do Estatuto da Cidade, incisos 1 e 2, leva à concepção do conceito do direito à cidade em 3 dimensões. Uma dimensão social, que impõe ao Estado a obrigação de planejar a produção do espaço urbano para satisfazer as necessidades básicas de todos os moradores. Uma dimensão ambiental, que pressupõe a proteção ao meio ambiente natural e artificial para garantir a melhoria da qualidade de vida, né? O Estatuto fala em direito a cidades sustentáveis, e uma dimensão política, que garante a todo morador o direito de participar na formulação, implementação e controle da política urbana por meio de canais de participação. Então, é dentro da estrutura administrativa do Estado, né? A maior parte do planejamento urbano, ele tem que contar com canais de participação, que é o que nós chamamos de democracia participativa ou gestão democrática das cidades, né? Então, são essas 3 dimensões do direito à cidade que são desconsideradas quando o Estado adota esse modelo de empreendedorismo urbano, né? E antes de terminar, eu gostaria só de falar sobre um conceito que, já que nós tratamos de desenvolvimento urbano, que é o conceito de sustentabilidade ambiental. Quando nós falamos em desenvolvimento, de um modo geral, desenvolvimento econômico, nós não estamos falando de mero crescimento econômico, nós sabemos disso. O desenvolvimento econômico envolve melhoria na distribuição de renda. Mas, no caso do desenvolvimento urbano, ele vai além da melhoria na distribuição de recursos urbanos, porque ele envolve também a questão ambiental. E nós percebemos que o progresso tecnológico e o avanço do capitalismo hoje, nas suas formas mais desenvolvidas, estão colocando em risco o meio ambiente natural e a memória coletiva, né? Os circuitos de produção e consumo hoje, eles não se dão mais em escala local, eles se dão em escala global. As técnicas extrativas são cada vez mais potentes. Então, os efeitos da produção e do consumo alteram de forma cada vez mais drástica as condições de habitabilidade do planeta. Então, a qualidade de vida, que é o objetivo da política urbana, depende cada vez mais do desenvolvimento sustentável. Mas nós estamos vendo uma captura desse conceito pela ideologia neoliberal, né? Como acontece com uma série de outros conceitos e princípios, especialmente no direito urbanístico.
O discurso de sustentabilidade ambiental, que é defendido pelo pensamento neoliberal, ele está dissociado da ideia de justiça social. Então, por exemplo, esse discurso sustenta iniciativas de remoção de populações que vivem em áreas de sensibilidade ambiental para deixar essas populações ao relento. Né? Ele sustenta a ideia de que é possível você ter sustentabilidade ambiental em condomínios de alto luxo, próximos à natureza, com os passarinhos cantando, cercados de muralhas e de portões de segurança, em áreas afastadas da malha urbana, né? Ao lado de ocupações sem qualquer infraestrutura. Isso não é desenvolvimento sustentável. Né? O conceito de desenvolvimento sustentável, do qual a gente fala, ele tem que considerar os problemas sociais, a existência de modos de produção econômica e de modos de produção de vida que são muito menos agressivos ao meio ambiente do que o capitalismo e que podem conviver com o sistema capitalista, conforme preceitua a nossa Constituição. No caso do direito urbanístico, nós temos sistemas de autoconstrução de moradias, que são muito usadas nas comunidades carentes. Temos uma série de outras iniciativas que convivem com o capitalismo, mas que não são estimuladas pelo Estado. Né? E uma definição muito boa desse conceito de sustentabilidade é uma definição do Ministério do Meio Ambiente, lá pelos idos de 2000, e eu encontrei essa definição que eles dizem o seguinte: a sustentabilidade é um processo e não um estado, no qual os fatores ambientais não estão dissociados dos fatores sociais, de forma que a degradação do meio ambiente natural não pode ser enfrentada sem a solução do problema mundial da pobreza e sem o reconhecimento da pluralidade política, que é a nossa democracia participativa. Né? Então, eu já vou me encaminhar para o final da fala. Então, seguindo a lição do professor Washington Albino, eu comecei falando do fato, né? Passei para a norma, e agora eu vou voltar ao fato urbano, que é aquele movimento circular que ele propõe. A gente parte do fato, vai para a norma e volta para o fato. O que é a cidade, então? O que é a cidade, afinal? Né? A cidade é um locus de reprodução acelerada do capital, onde a transformação da terra em ativo imobiliário produz mais-valia na forma de juros, lucros e renda fundiária? Ou, como diria Paul Singer, em uma definição, grande economista brasileiro, né? Uma definição tão simples quanto perfeita: a cidade é uma imensa concentração de gente exercendo as mais diversas atividades. Né? Então, para esse economista brasileiro, a cidade é uma concentração de gente, ela não é um conjunto de estruturas físicas e materiais. Como nos ensinou o filósofo marxista Henri Lefebvre, ela é uma obra coletiva, produzida pelo encontro das diferenças, e, portanto, ela tem que ser construída e desfrutada por todos que residem nela. Né? Então, voltando ao conceito de desenvolvimento urbano, se a cidade é uma obra coletiva, o direito à cidade é o direito de cada um de participar dessa produção e de se apropriar dos bens e serviços que essa obra coletiva proporciona. Para isso, o Estado precisa atuar por meio de um planejamento, né, como o professor Leonardo falou, que coloca em primeiro plano as necessidades do morador urbano. Se nós pensarmos no planejamento urbano, não como um conceito jurídico, né, como um conceito técnico, nós percebemos que ele precisa equacionar duas ordens de necessidades. De um lado, as necessidades tecnológicas e econômicas do capital, né, as condições para que o capital possa produzir os bens e serviços urbanos que vão ser consumidos pelos moradores. De outro, as necessidades do morador urbano. Então, nós temos duas lógicas de investimento. Uma lógica determinada pelas necessidades do capital, uma lógica determinada pelas necessidades humanas. É a importância que o Estado vai dar para cada uma dessas lógicas que vai determinar o caráter do planejamento. Né? Se a prioridade do planejamento é viabilizar a reprodução acumulada do capital, então, nós estamos falando da lógica fundada na ética liberal individualista do capitalismo puro. Se a prioridade vai ser as necessidades do morador, nós estamos falando da ideologia constitucional prevista na nossa Constituição. Né? Então, nós estamos vendo hoje no direito urbanístico uma tentativa de uma tendência em priorizar os investimentos criados para estimular a reprodução do capital, como as operações urbanas consorciadas, o uso indiscriminado de ONAUT e ODIR, e, de outro lado, nós temos instrumentos que podem atender às necessidades do morador,
como as leis, como o IPTU progressivo no tempo para evitar especulação imobiliária e por aí vai, né? Então, aqui, são essas as reflexões que eu queria trazer. Me desculpem se eu me estendi muito no tempo e muito obrigada pela atenção de vocês.